Galera, eu assisti Drácula, A Última Viagem de Deméter. Eu tô até agora tenso, porque esse filme, ele me causou muitas sensações. E quando eu saí da sessão, eu me senti tonto, tonto mesmo. Galera, meu amigo nerd estilizado, você que chegou aqui e caiu de paraquedas, dessa vez, se prepare, porque essa crítica vai te fazer sair muito daquilo que você pensa sobre Drácula. Então, galera, antes de começar essa crítica, esse filme ele não foi aqueles filmes, né? E a gente vê que tem uma alta, alta performance de visual, efeitos visuais grandes. Esse filme não foi aquele filme, né? Que muita gente vai conhecer, até porque não foi bem divulgado. E foi aquele filme que poucas pessoas assistiram, pouquíssimas pessoas acompanharam, mas que vale a pena cada centavo. E que esse filme, galera, vai te fazer pensar muito, refletir muito sobre o que foram os últimos filmes de Drácula, como é que esses filmes impactaram e como esse está impactando e vai impactar daqui a uns anos, pode impactar daqui a uns anos, porque esse filme, galera, é simplesmente um filme que você consegue ter a noção de muitas coisas ali e ao mesmo tempo você, no início assim, na premissa, você pensa que você sabe, mas você não sabe tudo. Mas é um filme interessante, é um filme que traz várias indagações, traz vários questionamentos que nós assim, né, nós assim que imaginamos como o Drácula é, pelo que a gente conhece do nosso, né, o Drácula, o vampiro, tal. E até porque é uma adaptação, né? Esse filme ele é uma adaptação do Bram Stoker, do Drácula de Bram Stoker. E ele é um vampiro. Eu não posso assim, eu não vou dizer na verdade muito agora porque é um review sem spoiler, minhas primeiras impressões. Mas eu digo a vocês, galera, esse filme ele ele tem muita coisa assim que se você vai olhar para estética dele, para os elementos técnicos, você vai se perder. Mas se você olhar pelo que o filme é, um conjunto de elementos que o filme é enriquecedor demais assim. É um conjunto de elementos que você acompanhar filmes de época. Então, esse filme ele quebra muitos paradigmas assim a respeito de filmes assim como esse, né? Até porque a nova interpretação que ele trouxe dessa vez, esse filme o Drácula, do Drácula, ele trouxe uma interpretação diferente, uma versão diferente que a gente costuma ver filmes do Drácula em castelos, né? Que é o aposento do Drácula geralmente, né? Então, essa nova versão foi até interessantíssima, né? Por quê? Porque essa adaptação a sua real narrativa, que é o Drácula do Bram Stoker. Então, essa nova interpretação e que é a real interpretação do Drácula, ela é uma interpretação que traz esses elementos aí. E essa nova interpretação trouxe uma dinâmica bem interessante assim para a gente ver a relação dos personagens, né, que é bem exigente assim, bem intensa no filme. A gente vê claramente que você vai notar bem claramente isso e também como é aquilo que norteia a trama. Aquilo que norteia a trama de terror. O que norteia a trama de terror, geralmente? Né? O lance do gato e rato, da criatura com as suas vítimas. Então, isso aí você não vai se decepcionar de forma alguma, porque isso aí, até que pra mim, no início, assim, olhando, observando, como eu falei, elementos técnicos, você não pode ficar muito apegado, porque esses elementos vão te prejudicar, acabar você não aproveitando
a real ideia do filme, a real função que esses elementos estão ali. Porque assim, hoje em dia a gente vê muitos filmes, né? A gente espera muitos filmes que tenham isso, que tenham aquilo e tal. E às vezes essa exigência acaba nos prejudicando, né? Acaba prejudicando a nossa, né, experiência ali do filme. Então, em relação a isso, esse filme, né, ele segue, tem aquela parte cíclica, aqueles elementos que é responsável por, né, as engrenagens da narrativa. Então, mas isso aí, se você vê pelo contexto geral, você vai ver que faz todo sentido, faz total sentido, porque assim, a trama ela tem lá os personagens, né? Os personagens eles, né, têm suas, né, funções ali na narrativa, mas assim, o que eu achei interessante foi que mesmo eu mesmo tava buscando ficar ligado nisso aí, porque na hora que eu vi os personagens que acabar sendo os protagonistas, que acabaram sendo os protagonistas da trama, eu fiquei assim, um curioso assim, um pouco com o pé atrás, né? Pra descobrir o que é que ia acontecer, como é que ia ser esse lance deles, né? Porque a gente sempre quer saber, né? Se, claro, né? Se a gente tem aquele, né, gostinho, quando antes pega quem são esses protagonistas, quem podem ser esses protagonistas. E que são os personagens, né, mais importantes e os atores, né, que sempre estão aí, né? Em destaque nos filmes. Então, nesse caso não é diferente, né? Nesse caso, os protagonistas desse filme aí, eles não ficam atrás. Não ficam atrás na função quando acontece lá o, né? Então, galera, esse filme eu vou assim detalhar um pouquinho para vocês assim, sem dar muita, né, muitos detalhes que eu vou explanar, que eu vou detalhar esses detalhes enriquecedores para vocês na crítica completa. Então, para vocês eu só digo uma coisa assim. Personagens basicamente, galera, vocês vão se surpreender. Primeiramente, eu digo a vocês assim porque eu me surpreendi com os personagens protagonistas e até os protagonistas, os coadjuvantes, né? Até então, os coadjuvantes da trama, eles me surpreendem. Até como acontece lá, o lance de, né, de gato e rato que eu falo, que é normal nessas tramas, é natural acontecer. Então, e até o clímax do filme, ele é empolgante, assim. Não tão empolgante quanto eu esperava, mas ele foi, né? Seguiu o que era proposto, a premissa. Seguiu a premissa. Então, ele não busca muito chutar o balde, mas também ele fica ali, né? Na média. Então, eu acredito assim, que você vai se surpreender muito. Assim, por alguns elementos assim que muda. Muda muito assim. Alguns elementos, algumas interpretações novas, essas interpretações novas, essa nova identidade, porque o filme ele carrega muita identidade. Eu acho interessante isso. Ele carrega indagações que eu até falei, indagações dos personagens, daquilo que os personagens são, da vida, da existência, sobre eles. Claro que tem um personagem ali em questão que ele tem mais isso, esse lance de existência, mas assim, vocês vão descobrir durante o filme e vocês vão pode até que se identificar com eles. E esse filme ele tem isso, ele tem esses elementos aí. E eu adorei assim ver que ainda há essa possibilidade, ainda há essa possibilidade de criação de produções como essa, assim, que mantém aquilo, a essência de ser que ela se propõe e não ficar muito assim fugindo para trazer para só agradar o público, uma trama só para buscar bilheteria, buscar público e acabar se sujeitando a isso e acabar se perdendo a sua essência. Então, Drácula, a última viagem de Deméter, é isso. É isso, galera. Eu fico por aqui.
E eu aguardo vocês na crítica completa de Drácula, a última viagem de Deméter.